Seguimos agora com a palestra da professora Thaís Silveira Pertilli, intitulada A Voz da Bruxa no Reconhecimento do Pluralismo do Ser Mulher. Professora Thaís é doutoranda em mestra em Direito pela UFSC, autora de A Voz da Bruxa, Contos da Bruxa Simone na Ilha da Magia, especialista em Filosofia e Direitos Humanos pela PUC do Paraná, graduada em Direito pela UFSC, pesquisadora do Observatório de Justiça Ecológica, professora de Direito Internacional e Direito Constitucional do Centro Universitário Estácio e advogada. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, Gabriel. Já gostaria de agradecer a organização do evento. Vocês me escutam bem? Perfeito. Gostaria de agradecer a organização do evento, um evento tão importante como esse que vocês estão fazendo. Nesses tempos precisamos tanto de arte, né? De direito e de arte. Porque assim, e agora a gente pode falar já em algo tão comum aqui, a arte como resistência. Mesmo que a arte hoje não seja tão louvada como deveria no nosso país, ainda assim nós estamos aqui por ela, então mostra a resistência dela. E da mesma forma, o direito pelo qual nós militamos, né? Um direito enquanto resistência, um direito de concretização de justiça e um direito de existência. Nisso, agradeço, então, a organização do evento e àqueles que me recepcionam, Ariê, Gabriel, muito obrigada, e aos professores que hoje me acompanham aqui na mesa, o Jagleson e o Paulo, muito obrigada também, é muito bom ouvi-los hoje, estou ansiosa por ouvir o professor também. Então, vamos lá, né, para cumprir o nosso tempo. Então, hoje, direto ao nosso ponto, já que o tempo é curto, eu vou dividir a minha fala em 2 pontos. O primeiro, a justiça enquanto sensação, e o segundo, o inconsciente e o diálogo pela arte. Indo direto ao primeiro ponto, tratando da justiça enquanto sensação. Porque pensar o que é justiça, né? Precisamos nos perguntar o que é justiça. Vocês, muitos devem ser aqui, se não todos, alunos do direito, ou estudiosos do direito, ou juristas ainda já praticando. Se nos perguntam o que é justiça, essa é uma pergunta que ecoa e muitas vezes nos dá um branco. Charles Dickens, ele disse que é muito mais fácil a gente dizer quando a gente sente que é injustiçado do que dizer o que é justiça. Que justiça é um conceito complexo, mas a gente sabe quando a gente sofre uma injustiça. Então, nesse sentido, a gente também lembra que o próprio direito, ele é função criativa. E que se nós lembrarmos do direito enquanto o seu nascimento lá, mais para uma ideia do latim, do ius, nós vamos pensar, então, na concretização do direito enquanto justiça. Já o direito por si mesmo, como ele foi sofrendo uma influência judaico-cristã numa ideia do direito enquanto rito formal, então a gente foi se apegando muito às formalidades. Talvez isso a gente deva também no sentido do iluminismo, né? No iluminismo se tentou trazer tudo, então, para a razão, trazer as questões para a racionalidade, numa tentativa louvável, admitamos, né, a necessidade que nós precisávamos das questões trazidas pelo iluminismo, mas também nós tivemos, de um lado, um direito tentando se fazer, então, trazido, tentado para a racionalidade, um direito tentando ser método e se desapegar do subjetivo. Tenta-se, então, através do método científico, um desapego ao subjetivo, o que para nós vai ter uma carga, e uma carga nem sempre positiva. Mesmo o direito, quando ele tenta, então, se livrar da subjetividade, nós tiramos a sensação e esquecemos que a concretização de justiça, ela demanda a sensação de que a justiça está sendo feita. Nesse sentido, a própria hermenêutica, a forma de interpretar o direito, ela foi tentou se levar para esse âmbito em que se excluía a moral, a subjetividade. E aí nós temos Gadamer, né? Esse livro, não sei se vocês conseguem ver o Verdade e Método do Gadamer, no qual eu me inspiro, então, para fazer essa fala, esse diálogo. O Gadamer vai falar que nós precisamos sempre dialogar, que não existe o conhecimento sem diálogo. E o diálogo, ele envolve sujeitos, então, sujeitos, subjetividade. Todo conhecimento, segundo Gadamer, é um ato de diálogo, é uma fusão de horizontes, em que eu, com o meu horizonte aqui formado por todos os meus preconceitos, tradições, e aí o Gadamer explica que preconceito não é somente algo ruim, mas preconceitos são toda a nossa formação enquanto ser humano, a nossa formação de família, a nossa moral, os costumes que estão nos nossos entornos, o que nós aprendemos, nós fazemos
um horizonte, né, um círculo hermenêutico. E quando nós vamos conhecer algo, dialogar com alguém, com um escrito, com a arte, né, uma obra artística, seja literária, seja uma pintura, o que for, nós estamos dialogando, estamos unindo horizontes, círculos hermenêuticos, preconceitos e tempo, e preconceitos e tempo, porque eu não estou num tempo, quando eu leio algo, por exemplo, e a leitura, ela vem de outro tempo. Então, vejam que a arte, o próprio Gadamer cita isso, o livro é longo e ele trata da arte também, antes de tratar do direito, ele fala que a arte é interpretação, que a arte é diálogo, e é um diálogo que faz nos viajar no tempo. A literatura, por exemplo, enquanto forma artística, quando você lê, você é transportado no tempo e você dialoga com uma caixa de preconceitos daquele tempo também. Mas para você compreender o que está sendo dito naquela literatura, você tem que ser capaz, a todo tempo, de analisar os seus próprios preconceitos. Então vejam, pessoal, que com isso eu quero dizer, e aqui de alguma forma a gente já entra na segunda parte da fala, que tem a ver com o inconsciente, é que quando nós estamos pensando, quando nós estamos dialogando, nós precisamos ser capazes ao tempo todo, de fazer autoanálise. Nós, para efetuarmos bom diálogo e, por consequência, sermos capazes do conhecimento, nós precisamos fazer uma autoanálise, fazer uma análise dos nossos preconceitos, porque na hora que eu estou falando, eu preciso ver se o meu preconceito não está afetando o modo como eu ouço. Por quê? Muitas vezes a gente interpreta mal o que os outros dizem, ou reage mal. Por que eu estou reagindo mal o que essa pessoa está dizendo? Por que me agride o que ela me diz? Será que não é um preconceito meu? Se eu for capaz dessa análise, quem sabe, então, eu consiga fazer uma forma de escutar de fato. Então, vejam que hoje nós temos dificuldades em diálogos, e nós precisamos disso para o aprendizado. Não é à toa, né, que Nietzsche nos disse que o conhecimento não é para todos. Ele não estava sendo excludente. O que ele queria dizer com isso é que nem todos são capazes de aprender. Às vezes, o nosso inconsciente é aquela parte que nós jogamos, tentamos esconder os nossos medos, as nossas angústias, mas que ele é latente e fica o tempo todo com seus recalques, com seus xistes, e aí vamos para a psicanálise, né, para os nossos sonhos, para os sintomas físicos, né, daquilo que a gente tenta esconder da gente mesmo, mas que continua reagindo. Então, de certa forma, o Paulo já fez um grande favor aqui de explicar as questões literárias, a importância da literatura e o diálogo e as questões com o direito. Em geral, o direito e literatura, né, a literatura enquanto forma artística, o direito e literatura, a sua conexão vem no sentido de ou tentar tirar da literatura o direito, né, tentar sair do direito, extrair do direito literatura, ou da literatura extrair o direito. Então, um caminho, né? Em geral, se faz isso dentro do direito e da literatura. O meu caminho, ele vai um pouquinho diverso. O meu caminho, então, ele tem sido de tentar dialogar, de criar um diálogo. O meu caminho para a literatura, né? E aqui entra o título do meu livro, né? A ideia da voz da bruxa, que é o nome do meu livro, A Voz da Bruxa, Contos da Bruxa Simone na Ilha da Magia, vem nesse sentido, então, de tentar dialogar. O título da fala que eu coloquei hoje, como A Voz da Bruxa no Reconhecimento do Pluralismo do Ser Mulher. Então, nesse sentido, uma tentativa de diálogo. Porque no livro eu escrevo 5 contos, então 5 ficções, com um pano de fundo com o regionalismo ilhéu. Eu falo aqui de Florianópolis, né? E Florianópolis é chamada de Ilha da Magia. E é Ilha da Magia pela cultura bruxólica que nós estamos rodeados aqui. Porém, essa cultura bruxólica das bruxas, da crença na magia, de nós identificarmos bruxas aqui, no entanto, ela é muito narrada por uma perspectiva masculina, de como os masculinos viam as bruxas. Então, na minha narrativa, né, no meu livro, nessas ficções que eu criei, eu tentei dar voz, então, à bruxa. Não à toa o nome do livro é esse, né, A Voz da Bruxa. Em que são narradas diferentes tipos de violações que as mulheres sofrem, mas como pano de fundo a magia, ilhéu e os feitiços, que aqui já são bastante conhecidos, como, por exemplo, poder passar pelo buraco da fechadura, né? Só que essa narrativa, esse misticismo, ilhéu, a bruxaria daqui,
eu interpretei de uma outra forma, e como as próprias bruxas falariam sobre isso. E esses feitiços eu tomei como inspiração, como algo que eu gostaria de ver concretizado, como se esses feitiços, essa magia pudessem se transformar em potência, em poder, em empoderamento das mulheres e da própria forma de existir de uma forma plural. Porque a própria ideia da bruxa, ela nasce, inclusive, é importada para Florianópolis numa época de repressão, em que as mulheres começava a haver uma espécie de feminismo, em que as mulheres começavam a se libertar ou querer ideais de libertação. Isso começa a chegar aqui no Brasil aos poucos também, e para reprimir isso, então começa a ideia das bruxas por aqui, dizer que as mulheres que eram mais livres, que faziam coisas diversas do que era o padrão imposto, eram as bruxas. Então, era de uma forma pejorativa que existia essa ideia da bruxa. Aqui nós ressignificamos, né? A ideia do livro é a bruxa dizer sobre si, e é a própria bruxa se ressignificar e tomar o poder de ser aquilo que ela é. Então, a ideia da voz da bruxa é dar voz à bruxa, é dar voz às mulheres. O Amartya Sen, esse autor, ele diz que democracia é um governo onde todos têm voz. Então, eu acredito que concretizar direitos humanos em todas as suas medidas tem uma conexão direta com o dar voz, com ecoar vozes que são oprimidas. Então, e olhar para essas mais diversas formas de opressão e pensar em como replicar essas vozes. Então, pessoal, nesse sentido, o meu livro ele veio nessa tentativa, nesses 5 contos, de narrar, de dialogar, de se tornar diálogo. E é aqui que eu faço a ponte com a questão do ego, com a questão do inconsciente. Porque muitas vezes, como eu disse para vocês, a gente não tem autoanálise para fazer diálogo. E talvez isso esteja faltando muito nos tempos em que nós estamos vivendo. As pessoas olham um pouco para si antes de conversar e pensar no porquê elas reagem da forma como reagem às coisas que estão escutando. Muitas vezes essa raiva emanada que nós vemos em redes sociais, que nós vemos sendo bradadas por aí, elas têm muito mais conexão com algo que a própria pessoa não consegue analisar sobre si mesma, sobre traumas, sobre medos que tiram as pessoas de uma zona de conforto, porque aquilo que nós conhecemos, as nossas tradições, nossos medos, nossos preconceitos, eles nos dão zona de conforto. Quando alguém vem com algo distinto do que eu conheço, do que eu entendo do mundo, isso me choca, e isso me tira desse conforto que eu posso ter, e mesmo dos meus privilégios. Então, nesse sentido, o meu livro, né, a ideia não foi ver no direito literatura, nem direito na literatura especificamente, mas fazer como um instrumento, fazer o livro enquanto um instrumento de diálogo, porque por meio da ficção eu acredito que as pessoas podem baixar suas guardas, fazer com que o inconsciente não brade tanto, porque quando a gente fala de direito das mulheres, da possibilidade das mulheres serem plurais, serem o que são, muitas vezes isso é vetado, as pessoas já dizem, não, mas tá tudo bem, vamos falar em direitos humanos, não vamos falar em direitos humanos das mulheres, tá tudo bem assim, e aí não se vê as violações que frequentemente acontecem e que são problema tão sério ainda na nossa atualidade. E dessa forma, então, através da ficção, eu tento fazer esse diálogo com algumas alegorias bruxólicas. Eu não vou narrar todas, mas eu vou falar de 3 brevemente para vocês, então. Uma das alegorias bruxólicas que é narrada nesses contos é a Roda das Bruxas. A Roda das Bruxas, então, é aqui onde as mulheres vão para se encontrar e podem se libertar, usar da sua magia, ser o que são, e correm nuas e juntas. Então, essa ideia da Roda das Bruxas é um lugar na noite, onde as bruxas se reúnem ao mar e elas podem ser o que são. Então, isso representando a união das mulheres, algo que muito tempo se construiu uma forma diversa, que as mulheres não devem se apoiar, que as mulheres devem sempre competir. Então, no sentido de que juntas as mulheres são mais fortes, que nessa roda de bruxas elas escutam umas às outras e sentem o que as outras sentem, num formato de despejo, de dizer-se o que é e também de cura. Então, nesse sentido, a Roda das Bruxas também ela acontece na noite,
porque a noite também é um lugar em que as mulheres ainda não pertencem. A roda das bruxas, ela se dá na noite, e as bruxas são da noite, porque a noite ainda não é das mulheres na realidade. Eu digo isso porque nós sabemos que hoje, você sair na rua à noite, eu falo, você é mulher, você sabe que você tem muito mais medos do que os homens. A noite, ela não é segura para nós, exclusivamente pelo gênero que nós temos. E nesse sentido, então, a roda das bruxas como um lugar em que nós gostaríamos de estar, um pertencer à noite livre como nós gostaríamos de ser. E também essa ideia do nu, né, das mulheres estarem nuas à roda das bruxas, o impacto do nu de ser o que somos, de cada mulher poder se apresentar nas suas formas, nas suas diversas formas. Então, essa ideia da recepção de se ser o que é, sem padrões impostos. Também a outra alegoria que eu trato no livro, né, que de alguma forma aparece, é a questão das bruxas nascerem do fogo. Essa algo que sempre se disse, a bruxa nasce do fogo, porque a bruxa nasce do fogo porque é do diabo, essas questões, então aqui elas são empoderadas, são retomadas e ressignificadas, no sentido de que sim, nascemos do fogo, porque nós não queremos dizer que viemos da costela, quer dizer, não somos subsexo, não somos o segundo sexo, no sentido de que a mulher, e também aqui a questão do sobrenome, né? As mulheres sempre herdam o sobrenome dos homens, historicamente, né? Isso foi mudando muito recentemente, mas ainda assim os nossos sobrenomes ainda são nomes de homens. Então, bruxa não tem sobrenome. Tanto é que a Simone, a minha bruxa, né, que vai narrar que os contos é Bruxa Simone, não à toa esse nome também. Bruxa Simone diz: meu nome é Simone, Simone só, porque sobrenome é coisa de homem e bruxa nasce é do fogo. Então, essa incorporação de que nós podemos ser o que quisermos sem termos a dependência masculina. Então, uma ideia da independência. Também, aí, a última alegoria que eu os trago é o buraco na fechadura. Bom, aqui em Florianópolis é bastante comum que se ouça falar do buraco da fechadura, que as bruxas entram pelo buraco da fechadura para roubar os homens de outras mulheres, para fazer doença nas crianças, né? Então, isso é uma narrativa que os ilhéus, né, contam por aqui, que faz parte dessa coisa linda que é a magia da ilha, mas que também a gente consegue ver aí um machismo arraigado de uma ideia de que a mulher sempre entra para roubar o da outra, que não pode estar unida. De outra forma, o ressignificado que eu trouxe no livro é pensar que tantas das violências sofridas pelas mulheres acontecem no meio doméstico, dentro das próprias casas, né? Então, isso é muito comum, infelizmente. Então, eu imaginei o buraco da fechadura não como um meio de entrada, mas como um meio de saída, pensando em como seria se todas as mulheres pudessem ter uma fuga, né? Poder escapar pelo buraco da fechadura, porque a fechadura significa que a porta está fechada e é ali dentro que as mulheres estão sofrendo violências, em grande parte. Então, o buraco da fechadura vem nesse sentido, agora ressignificado, de como as mulheres poderiam sair correndo e sair das mais diversas situações e opressões de violência. Para finalizar, pessoal, eu vou ler um trechinho só, que é do primeiro conto, que se chama Gênese Bruxólica, que é uma ideia de como teriam chego, então, de uma outra forma, as bruxas a Florianópolis, como a Ilha da Magia, na época antes ainda de Desterro, e bem antes disso, Meimbipe ainda, que traz uma conexão entre as bruxas com as índias, com as indígenas, né? Então, aproximar as bruxas das indígenas numa ideia de que há uma natureza comum e uma ligação com a natureza, então, das mulheres. Então, aqui. Um dia, homens sem conexão com a terra chegaram à região que hoje chamamos de Amazônia. E sem tentar compreender o modo de vida que ali se levava, começaram a destruir, queimar e saquear aquelas terras. Com seu equilíbrio tão atormentado, a natureza sentiu necessidade de criar novos seres, tão poderosos que pudessem restabelecer seus ciclos. Foi assim que a deusa-mãe refletiu nas águas do Amazonas e mandou que sua imagem virasse bicho. Das águas emergiram onças gigantes e esguias, que aprenderam rápido a pisar em 2 pés e dali se fizeram mulheres. A lua a chamou Icamiabas e elas a chamaram de mãe. Então, a lenda das Icamiabas, ela existe, né, de uma tribo que era só de mulheres,
Mas aqui eu trago uma união em que as icamiabas vão necessitar descer para a ilha de Florianópolis, a ilha de Desterro, à época, e vão tentar, então, para proteger aqui a chegada dos europeus também, só que aqui elas vão sofrer com determinadas violências típicas, infelizmente, para a condição de mulher, e aí elas vão se transformar numa nova espécie de magia, que serão as bruxas de Desterro. Então é isso, pessoal. Espero ter passado um pouco das minhas ideias para vocês. Eu fico à disposição depois para questionamentos. E quem quiser conhecer o meu livro, ele está disponível na livraria aqui em Florianópolis, né? A Livraria E+, no centro, mas também na internet. Vocês adquirem pela Livraria E+, ou pela Amazon também. A Voz da Bruxa. Muito obrigada.